Hora do esporte, aqui no Bom Dia Pará. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Estamos na área. Bom, Ferreira, a gente está em semana de Série C, mas o destaque agora vai ser rapidamente o Campeonato Paraense, porque há definição aí sobre as datas das finais. Pois é, o calendário ficou tumultuado com Copa Verde pendente, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, tudo ao mesmo tempo. Copa do Brasil virou página virada, tornou-se página virada, mas o Campeonato Estadual somente ontem teve a confirmação das datas para decisão do título e decisão do terceiro lugar. Vamos lá, vamos confirmar aqui o que a Federação Paraense de Futebol nos passou da definição para o fechamento do campeonato estadual. Decisão entre Águia e Clube do Remo. O primeiro jogo, dia 18, é quinta-feira, que é lá em Marabá. E na outra quinta-feira, dia 25, Remo, Águia em Belém. Então, 25 de maio é o fechamento do Campeonato Paraense. O terceiro lugar, que é a decisão entre Paysandu e Cametá, vai ter os jogos, vamos ver se aparece aqui, chegou agora... Essa são, é o terceiro lugar, né? Está final aí, mas é a disputa do terceiro lugar. Exatamente. Com domingo, Cametá e Paysandu, lá em Cametá, e 24, que é uma quarta-feira, véspera da decisão do título, o Paysandu recebendo o Cametá em Belém. Por que é importante essa decisão aqui de terceiro lugar? Pois é, não é uma decisão qualquer, né, Ferreira? Essa final correspondente ao terceiro lugar, né? É que vale a vaga na Copa do Brasil. Já estão definidas duas vagas, né, do Pará, que são do Remo e do Águia. Há uma vaga em aberto, que vai ser do Paysandu ou do Cametá, quem ficar com o terceiro lugar. Paysandu e Cametá. Domingo, primeiro lá em Cametá, depois aqui em Belém. O Cametá perdeu praticamente meio time depois do campeonato, com essa demora para a decisão do terceiro lugar. Jogadores mais importantes já se empregaram em clubes que estão jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, e o Cametá sensivelmente desfalcado para esse duplo confronto com o Paysandu para fechamento de temporada. Ferreira, só um esclarecimento aí. Caso o Paysandu consiga o terceiro lugar, ele já automaticamente consegue a vaga para o ano que vem na Copa do Brasil, mas se o Paysandu depois conseguir a Copa Verde, o título da Copa Verde, o Cametá herda essa vaga ou não? Boa questão. Sim, se o Pará tem 3 vagas na Copa do Brasil, dos 3 primeiros colocados do campeonato estadual. A Copa Verde dá uma vaga ao campeão já na terceira fase da Copa do Brasil. Como o Paysandu vai a essa decisão com o Goiás, se o Paysandu for campeão, aí o Cametá, mesmo como quarto colocado, entraria na Copa do Brasil. E quando a gente fala de entrar na Copa do Brasil, a gente está falando de, pelos números de 2023... Pode ser que isso aumente em 2024, mas pelos números de 2023, a gente está falando de R$900 mil. É muita coisa. Então é o seguinte, os torcedores do Cametá, obviamente, vão torcer pelo seu Cametá contra o Paysandu, mas se não conseguir a vaga no Parazão, vão torcer para os bicolores na Copa Verde, com certeza, né, Ferreira? Exatamente. Sobre decisão de Copa Verde, nenhuma confirmação até agora. A CBF prometeu que a Copa Verde seria decidida ainda no mês de maio, mas as datas ainda não estão anunciadas. Que coisa curiosa, né? Um campeonato que começa e não se sabe quando vai ser a final. Enfim, tá aí, vamos aguardar. O Remo, Ferreira, o Remo que tem alguns dias aí para treinos, o Leão volta a jogar domingo contra o Amazonas, vai ser o retorno do time azulino ao Bainão. E vale lembrar que nas 2 primeiras rodadas da Série C, o Remo sofreu 2 derrotas. O lateral Lucas Mendes falou sobre o que espera sobre esse desafio no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. A gente espera a mudança em comportamento nosso aqui dentro do Bainão, né? A gente sabe que a gente é muito forte, então o torcedor pode esperar um time muito diferente dos últimos 2 jogos, eu tenho certeza disso, e creio que no domingo aqui a gente vai fazer uma grande partida para sair com os 3 pontos. A semana cheia é muito importante, né, para nós jogadores, para o professor, para implementar algumas situações. Eu creio que a semana está sendo bem aproveitada, ainda temos alguns dias para treinar, para fazer um reforço de força. Eu acho que a semana cheia serve para isso, né? Para ajustar as coisas que a gente acabou deixando nos últimos jogos ali, que a gente saiu com a derrota.
Quase tudo que se falou no Remo depois da derrota para o Botafogo da Paraíba passou por aí, pelas palavras do Lucas Mendes, de um Remo com um novo comportamento. E aí as palavras variam, para o mesmo sentido elas variam. As expressões tipo, precisamos ter mais atitude competitiva, mudar a postura, ter mais intensidade, ser um time mais aguerrido, ser mais valente, ser mais ambicioso, ter mais intensidade de jogo. Tudo isso diz a mesma coisa que faltou ao Remo neste começo de Série C. O Remo precisa definitivamente ser um time com mais suor na camisa, com mais entrega física, com mais imposição física. E o jogo contra o Amazonas vai trazer essa resposta. É um jogo com caráter de decisão, porque há agora uma cobrança mais veemente aos atletas e ao comando do Marcelo Cabo no Remo, para que a equipe tenha sim essa atitude mais competitiva e com um recado claro que foi dado pelo executivo de futebol, o Thiago Gasparino. Ontem ele foi quem falou na coletiva do Remo e disse: o Remo está no mercado. Está no mercado significa dizer o seguinte: está com o radar ligado, né, esperando oportunidade ainda para contratações. É um recado para quem está no grupo, porque quem não assumir essa nova postura fatalmente vai sair e vai ser trocado por alguém que o Remo pode vir a contratar para ter esse time competitivo. Então falta essa consciência nos atletas do Remo. Que o time tem nível técnico para subir, tem. Que tem organização tática, nós já percebemos que tem. Agora, isso não basta. É preciso ter a tal atitude competitiva. E aí nós vamos... que é a essência da Série C. Série C é muito isso. Não é jogo jogado, não. Série C é jogo brigado. E quem não assumir essa postura não vai caber. É o recado que ficou ontem, que está muito claro, que o próprio Marcelo Cabo também manifestou logo depois do jogo contra o Botafogo da Paraíba. O Muriqui também disse isso. Do jeito que o Remo está jogando, vai brigar contra o rebaixamento. Time para subir? Tem. Agora, precisa ter atitude competitiva. Essa é a expressão. Atitude.